Bom dia, o Viva Mais está no ar. Bom, todo lugar que a gente vai sempre tem alguém querendo perder peso, não é mesmo? E nessa busca pelo emagrecimento, muita gente procura o caminho mais fácil, que nem sempre é o mais saudável. E para falar sobre os segredos do emagrecimento, que de repente nem são tão segredos assim, eu converso com o Dr. Bruno Oliveira, que é médico do esporte e especialista em emagrecimento e performance. Dr. Bruno, muito obrigada pela sua presença no Viva Mais. Agora, realmente tem algum segredo para emagrecer ou tudo é o hábito? Obrigado pelo convite, Cris. É muito importante a gente estar esclarecendo isso, porque hoje a procura pelo fácil é sempre muito grande. E não existe facilidade quando a gente fala de saúde, existe dedicação. Existe facilidade quando a gente se adapta ao que realmente tem que ser feito. E esse é o grande problema, esse é o grande segredo. A gente não faz só o que a gente gosta e o que a gente quer. Quem faz isso é criança. E tem uma virada de chave para emagrecimento? Essa virada de chave é difícil? O que você recebe aqui no consultório dos pacientes? Então, o grande problema é exatamente isso, né? A saída da inércia. É ter o pontapé inicial e a maioria das pessoas não sabe como fazer. Mas a gente tem várias estratégias em termos de usar medicações e tudo mais, só que o básico tem que ser feito. E o grande segredo é saber que você tem que gastar energia no dia a dia e adaptar a alimentação, uma alimentação menor do que você gasta. Bom, para dar um início para isso, você tem que se movimentar. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso. Muitas vezes a gente está preguiçoso, a gente está cansado de um dia estressado e às vezes a gente acorda mal, sem energia. Eu acho que o empenho e a dedicação é sempre muito importante. E é colocar aí na força do ódio e começar a fazer. Força do ódio. Na força do ódio. Nem que seja iniciando com uma caminhada 2 vezes, 3 vezes por semana, e aí você ir adaptando cada vez mais para que você possa estar fazendo melhor. E a alimentação, por exemplo, a gente tem uma semana corrida, todo mundo fala assim, hoje eu mereço, a semana foi demais, então hoje eu mereço porque eu trabalhei muito. Essa virada de falar, não, eu vou começar o meu plano alimentar e conseguir, evitar alguma coisa, conseguir ter refeições mais saudáveis. Qual a dica que você dá até para a cabeça da gente, não trair a gente, Uma das grandes questões que eu coloco para os pacientes é o seguinte, você não precisa ser 100% o tempo inteiro, mas 80-20 é o mínimo para você conseguir o emagrecimento, que afinal de contas é o que a gente está falando sobre emagrecimento. 80-20 é o mínimo que você tem que fazer, ou seja, 80% do tempo você tem que estar acertando e 20% você pode estar saindo um pouco sem muitos exageros. Mas você vai ter que determinar esses 20% aonde eles vão estar. O mais claro que eu coloco para os pacientes é: você trabalha de segunda a sexta, como a grande maioria das pessoas faz, você tem um compromisso com o seu trabalho durante esse período de segunda a sexta e final de semana não tem, é muito mais fácil você errar, sair da rotina no final de semana. Então, é muito melhor que você busque organizar a sua semana para ela ser bem correta e, entre aspas, você criar uma poupança para que no final de semana você esteja um pouco mais liberado para fazer algumas coisas que a gente gosta. Só que muitas vezes as pessoas exageram demais no final de semana e aí realmente acabam com tudo aquilo que eles fizeram de benefício durante a semana e não indo a lugar nenhum. A gente tem que colocar isso em equilíbrio para que você tenha sempre um benefício de estar fazendo mais, errando menos, que dessa forma você vai conseguir evoluir para um emagrecimento saudável. Vamos fazer um ping-pong aqui sobre emagrecimento então? Eu juntei aqui algumas dúvidas que as pessoas têm. Olha, por exemplo, o carboidrato é proibido? Não? Qual é a verdade sobre o carboidrato? A gente ouve muito, são vídeos na internet, as pessoas falando, às vezes,
só por pesquisa mesmo, né? Não, o carboidrato faz mal, não, você deve ingerir carboidrato, qual é a verdade? Então, a verdade é que o carboidrato não é vilão. O excesso disso pode estar te prejudicando. E o problema é a facilidade que a gente tem no tipo de alimentação que a gente faz normalmente, é que acaba excedendo demais as calorias através do carboidrato. Mas ele é tão importante que ele costuma ser 50% a 55% da sua refeição diária em termos de calorias. Então, quando a gente faz um plano alimentar saudável, de equilíbrio para uma pessoa, em torno de 50% a 55% das calorias desse plano alimentar são de carboidrato. Então é necessário, para cada indivíduo existe uma prescrição, vamos dizer assim. Até porque o carboidrato é a primeira energia que a gente utiliza. Se você não consome carboidrato, isso te leva a uma baixa energia, uma baixa disposição. Você dorme pior se você fica evitando carboidrato noturno. Tem muita gente que acha que não pode comer carboidrato à noite porque vai passar a noite dormindo e isso vai fazer engordar. E é a maior bobagem que existe. O carboidrato noturno, ele pode ser consumido numa quantidade de acordo com como você consumiu o carboidrato durante o dia inteiro. Se você consumiu pouco, você pode ter um carboidrato até maior à noite. Agora, se você consumiu muito durante o dia de carboidrato, você vai evitar um pouquinho à noite. E principalmente, se você faz exercício em jejum, você tem que comer carboidrato à noite, porque é ele que vai te dar energia para o jejum. Você falou jejum, vamos lá, o jejum intermitente, né? Também. E aí, o que é válido sobre o jejum? Então, o jejum intermitente é uma estratégia maravilhosa para você ter um envelhecimento saudável, mas não necessariamente é uma estratégia para emagrecimento. Falar que o jejum serve para emagrecimento não é o correto. Ele pode ser apenas uma estratégia do que aquilo que você tem que comer, você limitar aquilo dali em um certo horário. Então, o mais comum é o 16/8. É o 16 horas de jejum e 8 horas você se alimentando. E o melhor, segundo estudos, é o que você faz o jejum noturno. Ou seja, você para de comer por volta de 4 horas da tarde e só vai se alimentar de novo no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã. Então, toma café da manhã, faz lanche de manhã, almoça, faz lanche, janta à tarde, até às 4 horas. Então, você está condensando aquilo que você tem de caloria para um único horário, de 8 horas. Bom, eu particularmente gosto mais de uma alimentação diária de 4 a 5 refeições envolvendo café da manhã, almoço, lanche, jantar, porque você fica o dia inteiro se alimentando, você tem menos gatilhos de fome. Mas isso é individualizado. Pois é, a gente gosta muito de frisar isso aqui no programa também. Não adianta tirar de uma revista, de um vídeo, eu vou fazer jejum de 48 horas, 72 horas, sem um acompanhamento profissional. Isso também está por fora, né? Sem dúvida nenhuma. O jejum ele tem que ser feito de uma maneira correta. Você tem que saber como quebra o jejum para ele ter um bom benefício, porque se até isso você não souber fazer, ficou em jejum e depois vai quebrar ele, ou seja, vai se alimentar, você tem que saber com o que você vai se alimentar ali, porque senão você vai gerar um problema que não vai ter adiantado nada você ter ficado de jejum. Você falou um pouquinho no início da entrevista sobre o sair da linha de vez em quando, mas o que é válido também nesse sair da linha? A gente tem um dia livre, pode ser num sábado, pode ser num domingo, como que funciona isso? Bom, eu sou muito pragmático de falar, não existe dia inteiro livre. Isso aí não adianta. Se você fizer isso, com certeza você vai estar estragando tudo aquilo que você está programando. O ideal é que você tenha 2 refeições mais ou menos por semana livre. Isso vai depender do seu empenho também, tá? Então, vamos ser bem claro, quanto mais energia você gasta diariamente, mais você pode comer. Atividade física não pode faltar, né? Exatamente. Então, se você está gastando 2.000 calorias, você tem que comer menos do que isso para poder emagrecer. Correto? Beleza. Mas se você está gastando 3.000, você está gastando muito mais. Então você pode até comer mais do que você comeria se você estivesse gastando 2.000. Exemplo, para emagrecer a gente fala que tem que ter um déficit calórico de aproximadamente 500 a 800 calorias para ser significativo, essa perda de peso. Então se você come 2.000, ou eu vou comer em torno de 1.500, 1.300, ok. Mas e se eu gasto 2.500?
opa, já é 1.700, 1.800. A refeição começa a ser mais satisfatória. Se eu sou uma pessoa que gosto de comer, eu vou comer mais quantidade se eu gastar mais energia e ainda vou ter emagrecimento, né? O velho e bom equilíbrio. Exatamente. Né? Sobre o álcool, vinho, cerveja, destilados, o que é melhor ou na dieta nada disso? Bom, como a gente fala em dieta, eu sou muito claro para os pacientes que dieta para qualidade de vida e envelhecer com saúde, ele é para o resto da vida. Mas o que é dieta? Não necessariamente é você estar abrindo mão de tudo. Dieta significa organização alimentar. Quando você tem uma organização alimentar, onde você prioriza alimentos saudáveis, mas não necessariamente em baixa quantidade, você tem uma dieta do mesmo jeito e isso vai te levar a uma questão de saúde, evitando você adoecer com mais facilidade, evitando você a provocar no seu próprio corpo doenças crônicas como hipertensão, diabetes, Alzheimer, infarto. Tudo isso tem a ver com alimentação, com o seu corpo estando inflamado ou não. Qual é a questão do álcool? O álcool, além de ser calórico, ele tem caloria e são calorias vazias, porque de nada você aproveita de nutrientes dele, ok? Eles são inflamatórios. Então, ok, você tem o vinho, que tem o resveratrol, que tem algumas substâncias que são anti-inflamatórias, mas ainda é questionável se isso com álcool ele traz o benefício real ou não. E antigamente aquela história da tacinha de vinho, depois do almoço, né? Todo dia. Isso já caiu por terra. Tem locais que a gente sabe que se beneficiam disso, por exemplo, Itália, até mesmo a França, Portugal, só que a alimentação deles lá, principalmente no interior, é melhor e por isso eles se beneficiam. Pessoas muito ativas. Exatamente, são muito ativas e muitas vezes com alimentação de verdade, com muito menos questões inflamatórias, produtos muito menos industrializados. Por quê? Porque vivem do campo também. Agora, o bom dessa história também é que quem se dispõe a emagrecer, fazer a sua programação corretamente, ter o equilíbrio, acaba abrindo mão porque sente a necessidade de ter um bom desempenho no exercício. Quem bebe antes, né, uma noite antes, já sente que o rendimento não é a mesma coisa e isso acaba incentivando a pessoa a deixar o álcool de lado um pouco, não é? Com certeza. O álcool, ele prejudica tanto o desempenho quanto a recuperação muscular, favorece você a formar mais gordura, favorece a você não formar musculatura e ainda prejudica o seu sono. Então tem pessoas até que bebem com a desculpa à noite, dizendo que eles precisam relaxar para dormir, só que o sono não é de qualidade e ainda traz desidratação. E para emagrecer bem também precisa-se de um sono de qualidade, né? Sem dúvida. O emagrecimento é totalmente relacionado com o sono, com o descanso. E, aliás, é um dos principais pilares, junto com a alimentação, com a atividade física. Se você não tem um sono de qualidade, com certeza seu organismo está te favorecendo a engordar mais. Agora sim, a gente viu que é um conjunto de hábitos, né, de atitudes, então ninguém diz que é fácil, mas também não é impossível, né, doutor Bruno? E quando vem os resultados? Nossa, emagreci só 1 quilo, emagreci só 2 quilos, mas nem sempre esse emagrecer só 1 quilo ou 2 quilos é ruim. A gente aqui trouxe também alguns objetos para mostrar para o doutor Bruno dar ideia, né, quanto que é aqui de gordura, como que é essa explicação. A gente tem aqui a gordura, a massa muscular, né? E, por exemplo, isso daqui é quanto exatamente de gordura e que pode estar distribuída aí no nosso organismo, doutor Bruno? Então, vou ser bem pragmático para colocar vocês entendendo aqui volume de 1 quilo de gordura, volume de 1 quilo de musculatura. Aproximadamente um é a metade do outro, pelo menos, ok? Então, você tem um volume maior de 1 quilo de gordura, um volume menor de 1 quilo de musculatura. O que quer dizer isso? Se eu perco 1 quilo aqui e ganho 1 quilo aqui porque eu estou me exercitando, eu vou ficar na balança a mesma situação, mas eu vou ter diminuído o volume no meu corpo.
Olha a diferença aqui, né? Imagina isso tudo de gordura no nosso organismo, né? Exatamente. Então, quando a gente perde 2, 3 quilos, mas a gente não fazia atividade física, começa a fazer atividade física, você ganha até mais rápido no início uma musculatura. Aí você ganha pelo menos 1 quilo, perdeu 3, você olha na balança, poxa, foi só 2. Porque a balança não te diz o que é musculatura e o que é gordura. Ela só te mostra números do peso total. Bom, doutor Bruno, e a gente agora tem muitas facilidades também que não exigem tanto, né, da atividade física. As pessoas acham que é um caminho mais fácil, que são as canetas emagrecedoras. E agora estão sendo vendidas apenas com receita médica, né? Qual é a verdade aí sobre as canetas? Elas são boas? Até que ponto? Olha, vou ser bem pragmático. Não existe muleta melhor do que essas canetas. A gente está num nível de tecnologia dessas medicações que a gente costuma falar que está nessa década, é a década do fim da bariátrica. Lógico, a bariátrica não vai acabar. É uma ótima estratégia para algumas pessoas que precisam. Só que quanto mais tiverem acesso essas pessoas a essas canetas, elas vão necessitar menos de uma cirurgia. No entanto, quando usado de maneira correta. E aí vem o grande problema. Porque muitas pessoas estavam usando essa caneta apenas por indicação de um amigo, comprando sem controle qualquer na farmácia e usando do jeito que queriam. E muitas vezes não se davam bem, porque ou não sentiam efeito, porque foi feito de estratégia de maneira adequada, ou porque passavam muito mal e achavam que aquilo dali não era para ela. E perdi uma boa oportunidade de uso realmente para aquilo dali, se fosse feito de maneira correta. Tem que ser acompanhado com estratégia alimentar, com atividade física, porque senão a perda de peso não é satisfatória e você depois volta a fazer tudo aquilo que você fazia antes e acaba ganhando peso de novo, só que esse peso ele vem completamente de gordura. Porque a perda de peso, para quem não está mudando estratégia, ela acontece uma perda de peso de até 40% dessa perda de massa muscular. E quando você reganha o peso de novo, vem só gordura, não vem massa muscular. E aí você piora a situação que você estava antes. Aquele efeito sanfona, perde, ganha, só que quando você reganha sua gordura. E aí é sempre muito pior. Então, ela é ótima para você conseguir fazer uma estratégia alimentar com mais tranquilidade. Por quê? Porque ela controla melhor seu apetite, os seus desejos pelo álcool, pelo doce. Então isso ajuda muito a gente a conseguir fazer uma estratégia alimentar mais correta. Então, doutor Bruno, olha, a gente aprendeu dicas preciosas aqui. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar, né? E começar aí com a ajuda profissional. Nem sempre o peso quer dizer que você não emagreceu, né? A gente precisa se olhar para dentro e saber quão saudável está o nosso corpo, né? E tem alguma dica aí que é a chave que você passa para os seus pacientes? Só para a gente finalizar? Olha, a gente tem diversas estratégias e essas estratégias elas são individualizadas. Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você, não é bom para a Cris. Ou, às vezes, o que é bom para mim vai dar certo para a Cris, mas não vai dar certo para você. Então, procurar um profissional que entenda do assunto, que realmente trabalhe com isso, para você buscar orientação tanto nutricional quanto emocional, porque é muito importante a gente entender que o emocional faz toda a diferença quando ele está alinhado com os seus propósitos, quando ele está estabilizado, vai favorecer muito mais a você estar buscando isso com muito mais empenho. E com certeza entender que não existe milagre, existe dedicação. E aquela história de motivação, eu vou ser bem claro, não existe, Cris, motivação que mexe com você todos os dias. A sua motivação tem que ser o seu objetivo. E aí você pensar no que você está buscando. Se é saúde, é porque você está visando envelhecer com saúde, ver seus filhos crescendo, ver netos, ter disposição para viver essa vida. Viver mais, né? Exatamente. E se você quer isso, você tem que fazer o que precisa e não só o que você gosta. Doutor Bruno, então muito obrigada. E no próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre uma pessoa que viveu na realidade todo esse processo de emagrecimento. Não sai daí, a gente volta já.
Viva Mais está de volta e nós viemos até uma academia para contar a história do Douglas. Ele passou por um processo complexo de emagrecimento e com o apoio de diversos profissionais. Confere aí. Para contar essa história de transformação, acompanhamos o Douglas numa academia. Um homem que há 2 anos pesava 150 quilos e enfrentava dificuldades no dia a dia. Olha ele aí antes da mudança. Atividades básicas eram um desafio. O peso excessivo causava desconforto e preocupação com a saúde. Dia a dia eu tinha dificuldade de fazer as coisas da rotina, né? Amarrar cadastro, brincar com o meu filho, correr atrás do cachorro, essas coisas assim. O básico para amarrar o cadastro era um esporte, né? Eu tinha que perder a respiração, vamos lá, e aí eu comecei a ver que não estava legal mais. Ele resolveu mudar e na primeira atitude de mudança, Douglas descobriu que estava próximo de desenvolver problemas graves do coração. Foi aí que a coisa ficou séria. Eu procurei uma profissional, né, de educação física para fazer acompanhamento, e ela falou que eu precisava ir ao médico antes, porque ela, não posso me comprometer aqui se você tiver um ataque cardíaco aqui, então preciso que o cardiologista te libere para fazer exercício. Aí eu fui no cardiologista, ela pediu os exames e detectou que eu estava com pressão alta e meu coração já estava dando sinais que não ia aguentar meu peso mais não. Ou seja, foi a decisão mais acertada você procurar realmente profissionais que te ajudassem. Sim, sem dúvida. Estava precisando mesmo. E aí você foi para endocrinologista também? Como que foi esse caminho? A cardiologista me encaminhou, né, para o endocrinologista e falou que era procurar um nutricionista também. Aí eu fui e até hoje passo por um acompanhamento. Né? De lá até agora, quantos quilos perdidos? Qual a sensação na sua vida? Olha, de balança eu já perdi 35, mas eu acho que de gordura já foi mais, porque eu acabei trocando, né, massa muscular por gordura. Dieta equilibrada, exercícios físicos e acompanhamento profissional. A mudança é sentida diariamente e Douglas diz que a virada de chave foi a melhor decisão da vida. Muitas vezes eu pensava que, assim, se eu tivesse começado naquele dia que eu pensei em começar, hoje eu estaria melhor. E hoje eu penso que eu estou melhor, porque eu comecei lá atrás quando eu tive a ideia de começar. Transformações como a do Douglas são difíceis, mas possíveis quando há disciplina e dedicação. Ângela, a gente vê que a história do Douglas, né, é comum a muitas pessoas que têm um momento ali da virada de chave, né? É difícil esse momento? É difícil porque a maioria das pessoas não se reconhecem, não entendem que elas estão num processo extremo, estão num estado extremo. E aí muitas vezes acaba se omitindo e acaba se afundando ainda mais. Então entra a ansiedade, entra uma série de outros fatores que acabam colaborando para essa pessoa não procurar uma ajuda, e sim retrair mais e ficar mais naquele estado ali de negação. O mais importante é entender que não existe fórmula mágica. O esforço, aliado a uma orientação correta, faz toda a diferença. A gente, enquanto professor, enquanto profissional da saúde, eu digo assim, não é um dever, mas isso está meio que mascarado por trás, sabe? Então, assim, qual a estratégia que eu uso com os meus alunos hoje? A gente tem um contato direto, isso sempre, e às vezes algum aluno fala assim, poxa, Ângela, hoje eu tô cansado, hoje não quero pegar força, não quero fazer força, não quero fazer musculação. Não, vem pra cá. Às vezes eu pego, dou uma volta na praia com o aluno, às vezes só da gente sentar na academia, trocar uma ideia, tomar um café, o dia dele já muda. Então, às vezes não é o exercício em si, mas sim a troca. Então, eu sempre tento incentivar ele, não, olha como que você estava antes, olha como que você está hoje. Para perder peso, combinações de cardio e musculação são eficientes, mas é fundamental fazer um plano personalizado de atividades físicas. Existe um princípio dentro da educação física chamado individualidade biológica. Na individualidade biológica, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada treino vai ser um treino, cada corpo é um corpo, e não
na maioria das vezes, o que vai dar certo para você não vai dar certo para mim. Então, quem vai ser a pessoa que vai de fato, te dar o norte, vai ser a pessoa que vai, opa, tô olhando para ela aqui, então beleza, vamos trabalhar isso, vamos ter que ajustar alguma coisa, vamos ter que trabalhar algum fortalecimento, alguma coisa, para aí sim seguir de fato pro objetivo, entendeu? Então, tá indeciso no que vai fazer, não sei se eu vou para musculação, não sei se eu vou para caminhada, vem, procura alguma academia, bota qualquer roupa, não precisa ter marca, não precisa de grife, só botou a roupa, vem para academia que o profissional que estiver aqui, ele vai tenho total certeza que ele vai estar de braços abertos para estar recebendo qualquer pessoa. Hoje, Douglas não só emagreceu mais de 35 quilos, como também recuperou a alegria de fazer atividades simples do dia a dia. Sua força de vontade é uma inspiração. E a minha vida já melhorou demais, porque agora eu não tenho mais dificuldade de fazer as coisas, consigo brincar com meu filho. A mudança de vida é possível e o primeiro passo começa sempre com a decisão de fazer diferente. A história do Douglas motivou você? Bora então levantar do sofá e começar a se movimentar? E se você tem alguma história bacana de mudança de hábitos de vida, manda pra gente aqui nas redes sociais. Até o próximo programa, eu te espero. Uma ótima semana!